Segunda-feira, quarta semana do tempo comum, ano A. Eu sou o Padre Pedro Paulo. Estamos começando mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, ontem fomos inundados pelo grande, notório e indispensável Sermão da Montanha. Estamos no coração do cristianismo, pois que, como vimos na sexta-feira, há muitas e interessantes semelhanças e dissemelhanças em relação ao Decálogo. Mas podemos dizer sem medo, sem exagerar, que este texto, esse discurso de Jesus, isso estará corroborado no Evangelho de São João, no seu prólogo, quando dirá: de Moisés veio a lei, de Jesus graça e verdade. Sermão da Montanha, de certa maneira, situado no capítulo 5, entre os versículos 1 e 12, naquilo que diz respeito à nossa perícope, porque, na verdade, o Sermão da Montanha, em São Mateus, ocupa 2 capítulos, do capítulo 5 até o fim do capítulo 7. Nós estamos na mais, vamos dizer, na peça unitária deste discurso. Trata-se, portanto, de uma palavra fundadora de Jesus. Primeiramente a seus discípulos que o rodeiam e depois a toda a multidão que está ali ao sopé da montanha a ouvi-lo. Já disse anteriormente, repito, trata-se de uma alusão a Moisés, claro, que recebe as tábuas da lei e as profere do alto, vindas do alto. Agora, as leis não vêm do alto. A lei está no meio de nós porque veio do alto. É Cristo. Cristo é, de fato, a nova lei, isto é, dele virão aquelas graças, ou melhor, a salvação, como também virá a desgraça, isto é, aqueles que contra essas leis conscientemente resistirem e se oporem e, mais ainda, ensinarem. Acho que é um tema que precisa ser retomado. Jesus insistiu muito que ensinar aos outros o erro, seja ele colocado uma pedra de moinho e jogado ao mar. Ensinar errado. Nunca se ensinou tanta coisa errada. Com insistência, com sistema, ensinar, falar mal a própria língua, a raciocinar, analisar os fatos. O básico nas relações sociais estão sendo desensinados sistematicamente, por motivos mesquinhos e, sobretudo, motivos que mais à frente serão colhidos nos seus fracassos, porque essas questões estão sendo colocadas em outras sociedades, ou melhor, foram colocadas em outras sociedades e representaram um caos que ainda estamos apenas começando aqui no Brasil. Mas há esperança. Por quê? Porque o Sermão da Montanha é verdade que provoca perpetuamente. E o centro de tudo, de um lado, é essa palavra-chave, como um refrão: bem-aventurados, beatos. A expressão bem-aventurança ou beatitude representa uma profecia. Sim, representa a vida humana colocada no seu ponto de futuro. Às vezes as pessoas estranhas vêm me perguntar, não sei porquê, quando digo a sempre bem-aventurada Virgem Maria. Porque o aventurado é o feliz, é aquele que foi colhido pela providência, é aquele que possui todos os meios para realizar a sua obra, ou melhor, a sua causa final. É aquele que está apto para a plena salvação. É aquele que traz em si as sementes salvíficas do futuro. Portanto, bem-aventurados são apresentados
como aqueles que, de certa maneira, representam o que serão já no presente. Esse é o primeiro elemento. Então, os batizados são todos bem-aventurados, porque todos receberam a graça redentora de Cristo. Usando uma linguagem grega, da filosofia clássica grega, estão potencialmente salvos, até que tudo se atualize com a morte física e o início do período da eternidade. Mas não basta dizer isso, eu preciso ir mais adiante. Jesus não só afirma bem-aventurados os seus discípulos e a multidão, mas sobretudo os seus discípulos, mas os apresenta em condições específicas. Todos bem-aventurados, mas exatamente quem? E ele começa uma longa lista para indicar, para sinalizar. Jesus desenha a silhueta de um bem-aventurado e, portanto, do seu futuro. No presente, quem é o bem-aventurado? Os pobres em espírito, os que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz, os que sofrem perseguição por amor à justiça. Esses são bem-aventurados. E aqui dizia na sexta-feira, há algo de contínuo e descontínuo. Vamos lá. Bem-aventurado quem é pobre. Aqui está o trabalho fundamental do pensamento salvífico cristão. Não é, como disse errônea e equivocamente a filosofia materialista do século XIX, disfarçar, maquiar, enganar, seduzir, ou, ainda mais gravemente, distrair os homens do presente com promessas que não podem ser verificáveis, de forma alguma. A pobreza em espírito, segundo a versão de São Mateus, São Lucas fala somente em pobres, mas São Mateus fala em pobres em espírito. Ele está pensando, seguramente, segundo o Antigo Testamento, em Isaías, os pobres, os anauins, os pobres de Israel, aqueles que sobraram, aqueles que ficaram no exílio, aqueles poucos que voltarão para viver por algum tempo entre as ruínas de Jerusalém, ainda por serem erguidas ou reerguidas. Sim, gente capaz de confiar só em Deus. Nós não somos pobres em espírito. Gente que sabe, além de outro aspecto, que aquilo que parece vazio, ausência de bens, de consideração, de lugar social, é, na verdade, um espaço aberto para os projetos de Deus. Por isso, ao menos teoricamente, os religiosos deveriam viver a pobreza, não só na mente ou nos lábios, mas de fato na vida, no bolso, nos meios, porque ficaria mais patente quem lhes ocupa o espaço da vida. Uma das coisas que às vezes nos admira é ver como a pobreza se tornou uma palavra, sobretudo no mundo religioso, uma palavra, quando na verdade os pobres em espírito, a começar pela Virgem Maria, é a pobre em espírito, nela houve espaço suficiente para nascer o Filho de Deus. Ora, mas a pobreza permanece carência, permanece fraqueza, permanece um tempo de despojamento. Que simples,
tem como resposta a maior de todas as riquezas, o reino dos céus. Então veja, o que parece pobre, e o é, o que parece precário, e o é, o que parece depauperado, e o é, Jesus diz, é o reino de Deus, que neles, como semente, crescerá até se tornar a maior de todas as hortaliças.